Muito bem. Retomando então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações. Nós estamos no segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros, o item número 5, Penas Temporais. Nós estudamos no nosso encontro anterior a questão 983 e nós ficamos concentrados, nessa questão por causa dos adendos aqui que Kardec acrescentou para nós. Nós lemos aqui a questão e ele apresentou também 3 questões, referências, aqui do Livro dos Espíritos também, que nós voltamos, fizemos uma recapitulação, uma releitura, lemos também aqui os ensinamentos, as orientações de Miramês. Então nós nos concentramos nessa primeira. Bom dia, Andréa. Então aqui na questão 993, que foi a última que nós vimos, o espírito que expia suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos morais, materiais. Assim não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? E aí então a resposta dos espíritos mostra que, como encarnado, sem dúvida as tribulações da vida traz para nós sofrimentos, Então, mas no corpo, só o corpo sofre materialmente. E aí então no mundo espiritual, o espírito ele pode sofrer dores exponencialmente maiores do que aquelas que ele sofreu fisicamente, porque as torturas morais elas não têm remédio, a não ser o auto-perdão e a própria transformação. E depois também o espírito passa, durante aqui numa nova programação, no retorno à vida material, ele passa ali também a trabalhar-se moralmente para resgatar os seus erros do passado e também para se fortalecer a partir das suas provas. Então, como foi lembrado para nós, o mal rico passará a esmolar e será submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Então, todas essas penas, as provas e expiações, dizem respeito então a experiências morais. E o homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. E aqui então, em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a expiará numa outra existência tão material quanto essa. Isso porque ele coloca para nós aqui que, como Emmanuel traz como ensinamento, só se desilude quem se ilude. Então a ilusão dessa felicidade material, ela traz como resultado direto a desilusão. E essa desilusão é sempre mais dolorosa. Bom dia, Flávio. Questão 984, então, aqui é que nós vamos começar aqui no nosso encontro, tratando também dessa mesma linha de raciocínio. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? A resposta, não. Já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por nós mesmos, por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça, fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. E é por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Então aqui nessa questão, nas faltas atuais que nós cometemos, muitas vezes nós trazemos ali essas vicissitudes, que são essas situações mais dolorosas, que muitas vezes alternam também com essas situações mais tranquilas, mais amenas que nós vivemos. Mas como é colocado para nós aqui, não necessariamente relacionadas com faltas atuais. Até porque se nós voltarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec traz para nós ali
dois textos interessantes, né, falando para nós sobre as faltas, né, as aflições atuais, ou aflições relacionadas com situações atuais e as aflições relacionadas com o passado. Muitas vezes nós vemos alguém que tem ali uma vida tranquila, uma vida digna, uma vida com esforços, né, mas ao mesmo tempo permeada de dificuldades. E aí então a gente pergunta, mas ele nunca fez nada de errado, por que ele sofre tanto? E isso vai até mesmo, né, num raciocínio que muitas vezes provoca em nós um certo impacto, nós como espíritos encarnados, né? Mas de um modo geral, a população como um todo, né, acaba vendo, por exemplo, uma criança que nasce num sofrimento, pessoas que se esforçam e sempre passam por dificuldades. A pergunta é, se ela não fez nada de tão errado assim, por que existem tantas dificuldades batendo à sua porta? Por que ela nunca consegue sair desse círculo de sofrimento? Então, os espíritos disseram para nós que são provas impostas por Deus. Nesse caso, essa imposição acontece, a revelia do espírito, é aquele espírito rebelde, é aquele espírito atrasado, né, que traz ali tantas resistências para se transformar. Então, essas provas são impostas para que ele possa despertar sua consciência e sair daquele estado, né, de apatia que ele vem vivendo. Ou mesmo quando o espírito já tem ali aqueles lampejos de consciência, começando então a se manifestar, ele começa a fazer escolhas dessas provas, porque ele então sabe das suas necessidades. Não significa que ele goste, e não significa que ele vá tranquilamente dizer, eu aceito essa prova. Ele vai dizer como aquela criança rebelde, né, tá bom, vai, eu aceito. Preferia, obviamente, não ter que passar por essa situação, mas ele sabe da necessidade, gostaria de não vivê-la, mas ele sabe da necessidade e ele aceita as indicações e as sugestões que são feitas por aqueles espíritos que ajudam no nosso planejamento. Por isso, então, essas provas são impostas por Deus ou escolhidas por nós mesmos no estado de espírito antes da nossa reencarnação. E muitas vezes essas provas estão relacionadas não apenas com a necessidade evolutiva que nós apresentamos, mas também com a necessidade de resgate do passado. Então, lembremos que nós conversamos na semana passada. Toda expiação é uma prova, porque você não apenas repara, conserta aquilo que estragou no passado, né? Aquilo que você desequilibrou no passado, mas ao mesmo tempo você trabalha aprendendo. Porque não é apenas a ideia de você fazer aquele trabalho simplesmente para reconstruir. De nada adianta você trabalhar para reconstruir se você não entende o objetivo daquele trabalho. Porque aí então, se você sabe que se você quebra, você conserta, você pode quebrar de novo e consertar, e quebrar e consertar, e ficar preso nesse círculo vicioso. Porém, quando o espírito então faz esse trabalho de reparo e a sua consciência começa a despertar, ele sabe que da próxima vez ele não precisa fazer isso. Porque ele começa então, através dessa prova que vem embutida dentro dessa expiação, é o suficiente para que ele possa despertar a consciência e amadurecer nos seus valores e no seu entendimento. Por isso então toda expiação é uma prova. Mas agora nem toda prova então é uma expiação, porque o espírito pode escolher uma experiência para fortalecer o seu caráter. Não que ele precise passar por aquilo porque ele já conseguiu se reequilibrar, ele já conseguiu se ajustar perante as leis divinas. E aí depois ele coloca, jamais uma infração, jamais a infração das leis de Deus, em especial a lei de justiça, fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra. E aí então lá no próprio evangelho que eu comentei com vocês, as aflições atuais e as aflições do passado. Se as causas não estão nessa existência, certamente estão nas existências anteriores. Porque nem o espírito sofre simplesmente por um capricho divino. Eu quero que você sofra porque eu não fui com a sua cara. E na verdade, então, toda vez que nós passamos por uma situação dolorosa, significa para nós um teste de caráter e ao mesmo tempo uma oportunidade de reajuste. E depois aqui no final ele coloca, é por isso que aquele
que é justo aos vossos olhos, vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Isso porque lá no passado se encontra, então, a raiz de todas as dificuldades que ele vivencia. E isso mostra, como nós colocamos para vocês, né, como nós trouxemos aqui, aquela ideia, né, de que quando nós desarmonizamos ou nos desarmonizamos perante as leis divinas, nós só teremos tranquilidade quando nós voltamos ao nosso estado de harmonia original. Então, enquanto nós não nos reajustarmos com essas leis, nós estaremos sempre passando por essas dificuldades. Então, há a necessidade do espírito retomar então aquela causa que ele mesmo provocou e depois ajustar-se perante as leis depois dele resolver aquelas questões. Enquanto aquilo tiver uma pendência, o espírito estará sempre enfrentando aquelas dificuldades ou dificuldades daquela mesma natureza. A Chaconete colocou para nós, né, sempre me vem ao pensamento quando vejo moradores de rua privados de tudo, né, por que tanta necessidade? A doutrina espírita ela traz para nós esse esclarecimento, ou tantos e tantos esclarecimentos que fazem com que nós olhemos para o mundo por uma outra perspectiva. Hoje nós vemos então, não apenas moradores de rua, mas você vai a hospitais e vê ali pessoa que não tem ali motivo para aquele sofrimento. Então nós vamos simplesmente classificar aquela situação como sendo uma situação azarada. A pessoa não teve sorte. E não teve sorte, uma pena para ela, ela vai ter que conviver com aquilo. Mas tudo parte do princípio de que nós entendemos que Deus é a perfeição. Kardec, então, quando ele apresenta para nós, não apenas logo na primeira pergunta, o que é Deus, mas quando ele coloca também nas questões seguintes, e depois lá no livro A Gênese, quando ele fala que Deus é a perfeição em todos os sentidos, nos valores, na inteligência, na sabedoria, na presença, na potência. Então a ideia de onipotência, onipresença e onisciência, ele sabe de tudo, está em tudo e pode tudo, e tem a perfeição máxima em tudo. Nós não podemos admitir que haja um único sofrimento que não tenha um sentido, uma única dor que não tenha uma causa e que não tenha um objetivo. Então, não é simplesmente nós olharmos para a ideia da justiça divina. Nós temos que entender quem é Deus. A partir do momento que eu digo Deus é perfeito, eu vou encontrar aquele morador de rua, aquela criança adoecida, aquele outro que perdeu um ente querido, aquele animal que vive numa savana e passa por um sofrimento injustificado. Nós entendemos que tudo tem uma causa perfeita. E aí então nós temos que, ao mesmo tempo, reconhecer a perfeição divina e também reconhecer a nossa incapacidade de entender aquela situação nesse momento que nós estamos vivendo. Se nós temos esses dois pilares bem construídos e bem sustentados, nada no nosso mundo perde o sentido. Quando nós falarmos, por exemplo, sobre uma Segunda Guerra Mundial, onde nós encontramos campos de concentrações onde mais de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de irmãos morreram daquela forma tão cruel. Quando nós vemos as guerras, quando nós vemos a pandemia que nós estamos vivendo, quando nós vemos catástrofes naturais, nós podemos dizer, eu não entendo por que isso acontece, mas eu sei que isso tem um objetivo perfeito, porque a causa primária é uma causa perfeita. Tico e Teco, talvez esse seja o maior desafio que nós, criaturas, estejamos enfrentando. Exercitar a confiança em Deus. Porque enquanto Deus não se tornar para nós uma entidade real, nós viveremos no campo da fé. E a fé, ela é sempre abalável. Embora nós digamos, né, que a fé é inabalável, a fé é inabalável enquanto o barco estiver navegando em águas tranquilas. Porque a hora que bater a tempestade, a nossa fé começa a vacilar. Por que eu? Por que essa situação? Por que as coisas devem ser dessa forma? Então nós começamos a questionar. Esses questionamentos que nós fazemos, o que é algo absolutamente natural na nossa condição atual, isso porque a nossa educação espiritual, que nós recebemos, né, desde as existências anteriores até o início dessa nossa existência, até o momento atual,
são ensinamentos bastante precários. São os homens tentando interpretar a perfeição de Deus e as leis que regem nossas vidas. Então, quando eu vejo um homem falho tentando descrever aquilo que é perfeito, nós sempre vamos entender ali, veremos ali uma definição precária, imperfeita, tendenciosa, embora feita de boa fé. Nós tentamos falar sobre Deus, tentamos explicar a natureza divina, mas quem somos nós para fazermos isso? E até mesmo nisso, Chaconete, a fé e a paciência de Jó é uma situação bastante desafiadora para nós. Sermos pacientes e termos ali essa fé em uma situação tranquila, isso é algo muito valioso. Nós lembramos, por exemplo, histórias que são contadas, como, por exemplo, o Chico chorando escondido, Madre Teresa escrevendo uma carta para um amigo dizendo que ela se sentia sozinha e ela não sentia dentro dela a presença de Deus. Madre Teresa dizendo isso. Nas cartas dela, um livro foi escrito sobre essas questões numa correspondência que ela tinha com um bispo lá nos Estados Unidos, que ela falava, me sinto abandonada por Deus. Imagina. Então, quer dizer, todos nós temos ali os nossos questionamentos, mas o importante é que mesmo diante desses questionamentos, o trabalho continua, a nossa jornada continua. E aí então a gente coloca, eu posso estar com a minha fé abalada, eu posso estar machucado, mas eu sei do meu compromisso e da minha responsabilidade. E aí então uma coisa acaba compensando outra. Lá em cima André colocou, eu só gostaria de ter recebido essas orientações há 30, 40 anos. Se você tivesse recebido há 30, 40 anos, Andréia, talvez você não tivesse maturidade para poder processar. E aí a gente vai novamente na perfeição de Deus, que as coisas vêm no tempo que devem vir. Então a gente poderia dizer, a reencarnação poderia ter sido compreendida há 500 anos. Falavam sobre reencarnação há 500 anos, mas as coisas não foram assimiladas. Então tudo vem no tempo que tem que vir. A Mariano colocou, o uso da palavra imposta não é muito dura, não seria melhor usar determinado pelo próprio ser humano? O que a gente foi colocado, Mariana, no nosso estudo anterior, você não teve oportunidade de estar aqui com a gente, mas nós lembramos que muitas dessas respostas que são apresentadas aqui pelos espíritos trazem um conceito religioso muito forte. Então nós vemos, por exemplo, expressões como pecado, punição, imposição. Nesse caso, imposição, talvez não vejo como dura, porque a imposição significa que você força um indivíduo rebelde a realizar aquilo que ele não deseja. Mas aí nós sabemos que aquilo é necessário. Por exemplo, você fazer um tratamento amargo é uma imposição para o seu bem-estar. Então nós temos que entender que a forma como o ensinamento acaba sendo apresentado para nós pode ser uma forma dolorosa, mas nós temos que olhar além dessa forma, nós temos que olhar para o objetivo maior. Então, essa imposição que, por exemplo, nós temos muitos espíritos que reencarnam de uma forma compulsória. Essa reencarnação compulsória significa o espírito é obrigado a reencarnar, porque ele traz ali incapacidade de tomar decisões, porque ele se torna rebelde diante das necessidades. E aí então essa reencarnação é colocada para ele como uma forma de corrigi-lo, mesmo contra a sua vontade, porque do contrário ele não sai do lugar. Exato, Tico-Teco. Então quanto mais dócil o espírito é, mais acessível, Então, ou seja, colocando uma frase que eu sempre gosto de colocar, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Aquele que nega o seu destino, que é a sua transformação, alcançar a perfeição relativa a todas as criaturas, aquele é conduzido pelo caminho. Todos nós somos conduzidos pelas leis que vão sendo apresentadas, pelas oportunidades, pelas experiências que nós vamos adquirindo, acompanhando o nosso tempo, acompanhando a nossa capacidade de avançar. Mas se eu resisto a tudo isso, então eu sou arrastado pelas circunstâncias.
e sendo arrastado pelas circunstâncias, sempre vem para nós de uma forma dolorosa, e não de uma forma esclarecedora, de uma forma suave. Então depende de nós aceitar ou resistir. Muitos espíritos, não é uma questão dele questionar a fé ou questionar Deus. Ele quer viver desse modo mais prazeroso para ele, embora seja um prazer ilusório. E toda vez que você vive um prazer ilusório, significa que você acha que está vivendo esse prazer, mas você se esquece do preço que tem que pagar, ou você vive esse prazer às custas do sofrimento dos outros, e você vai ter que trabalhar pelo reequilíbrio daquilo que você desarmoniza. Então esse que é o entendimento principal, nós entendemos a perfeição divina e entendermos também o nosso objetivo. Tudo aquilo que nós nos desviamos, nós sofremos esse arrastamento. Tudo aquilo que nós aceitamos, e nós já estamos no estágio em que temos uma compreensão maior do que são essas leis, quais são os nossos objetivos, quem somos nós no sentido de espíritos imortais, as leis que regem nossa evolução, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, enfim, tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós como base. Se nós entendemos isso e vivemos nessa direção, mesmo que de uma forma ainda um pouco vacilante ou bastante vacilante, eu sei de tudo isso, mas eu tenho ainda as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, mas eu continuo seguindo naquela direção. Eu vejo, por exemplo, no alto daquela montanha, aquele farol luminoso que está me mostrando o caminho. Então eu vou naquela direção. De vez em quando eu escorrego aqui para o lado do caminho, pego um atalho, fico fazendo um pouco de hora, mas eu estou caminhando. Quanto mais focado nós estamos nesse objetivo, mais fácil para nós se torna o caminho. Quanto mais nós resistimos, maior é o arrastamento e, consequentemente, maior é a nossa dor. Mariana perguntou também, por mais fé que tenhamos, dói muito aceitar a dor quando chega, mas se nós entendermos que essa dor tem uma causa, então eu posso até colher agora esses frutos amargos do passado, mas eu já sei que as sementes novas que eu lançar vai me trazer frutos mais saborosos no futuro. E é isso que nós temos que ter essa consciência. Que o nosso presente ele é a oportunidade de resgate do passado e ao mesmo tempo a construção do futuro. Se nós tivermos essa ansiedade de querer viver tudo agora, eu não quero mais ter dor nenhuma e quero viver todos os prazeres agora. Essa ansiedade vai certamente trazer para nós uma grande desilusão. Mas quando nós começamos a olhar de um modo muito mais amplo, dizendo, nós estamos todos colhendo aqui frutos amargos, mas ao mesmo tempo nós temos também oportunidades valiosas de construir um futuro diferente. E é claro, a nossa vida não é toda desgraça, porque apesar da dificuldade que nós enfrentamos agora relacionadas com o passado, nós tivemos também muitos méritos. Então, por exemplo, o modo de vida que nós temos, para alguns é tanto desafiador, para outros não. Mas, apesar das lutas, eu posso ter, por exemplo, dificuldades financeiras, mas ter a minha saúde, eu posso ter ali uma família problemática, mas eu tenho condições de lidar com ela. Eu posso ter uma saúde precária, mas eu tenho o suporte do meu lado. Então, a nossa vida não é desgraça total. Porque nós já chegamos numa condição de termos ali também erros, mas também termos acertos. Então a nossa vida hoje é essa somatória de oportunidades positivas ou de experiências positivas e negativas do passado. Mas a partir desse momento, nós podemos fazer diferente. Como lembra aquela passagem atribuída ao Chico, ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então esse é o momento, é a encruzilhada que nós estamos vivendo. É aquele momento em que nós falamos, bom, eu tenho que lidar com o passado, não tem jeito. Usando uma analogia muito mais simples, a fatura do cartão de crédito chegou, daquelas compras abusivas que eu fiz no passado. Eu vou ter que trabalhar arduamente para ela. Mas a partir de agora eu posso ser uma pessoa mais econômica. Dizendo, agora eu vou começar então a pagar essas contas do passado e vou começar a fazer compras mais moderadas, somente naquilo que eu preciso. Certamente a próxima fatura virá muito mais equilibrada, muito mais tranquila, num valor menor e vai exigir de mim esforços menores, no sentido de ter que pagar aquilo que obrigatoriamente vem para mim.
Então a nossa vida é assim, nós estamos com as nossas faturas em cima da mesa. E tudo isso foi comprado no passado, não veio de graça. Nós não recebemos pelo correio ou por e-mail, né, que agora é muito mais moderno, uma fatura dizendo você vai ter que pagar uma coisa que você não usou. As leis divinas funcionam dessa mesma forma. Não chega para nós nenhuma fatura que não seja de nossa responsabilidade. Entender a perfeição divina que age sobre nós através de leis, e dentre essas leis nós temos a lei de causa e efeito, o efeito sempre tem uma causa. E a partir de agora nós estamos também vivendo uma vida com causas, nós estamos causando agora. A pergunta é, você está causando o quê? Você está causando para você momentos felizes no futuro ou você está causando para você problemas que você vai ter que resolver? Esse é o momento de decisão. Por isso a ideia daquela encruzilhada em que nós dividimos a nossa vida antes do entendimento que nós temos agora ou depois do entendimento que nós temos agora. Bom dia, Elcio. Porque antes desse entendimento, nós agíamos ali meio que de uma forma meio estrambelhada, né, de uma forma meio instintiva, querendo viver as coisas imediatamente, sem pensarmos nos efeitos, nas consequências. Hoje não. Hoje nós estamos num momento em que daqui a muito tempo nós poderemos dizer assim, eu me lembro naquele momento em que eu tomava decisões completamente diferentes. E agora eu sei que eu tomo decisões muito mais valiosas a partir do esclarecimento que eu tenho. André colocou, né, a comparação, né, toda vez que passar pela dor ou problemão, vou pensar na fatura. Chega assim, a fatura chegou, André. A lei de causa e efeito, ela é o correio perfeito, ela traz exatamente na data de vencimento em que aquilo tem que ser quitado. Mas a gente lembra que nós temos créditos também. Quando você olha na fatura, tem lá pagamento, tem lá o compra, um crédito, olha só. Aquele crédito ajuda a bater um pouquinho daquele valor. E esse crédito vem pelo merecimento daquilo que nós fizemos, pelas compensações com que nós trabalhamos. Chaconete colocou lá em cima, né, antes de chegar ao espiritismo, eu brigava muito com Deus, porque algumas pessoas nasciam sem braços ou idosos carentes, né, crianças em situações... Espera só um pouquinho, vou voltar para ler completo ali. Aqui. Crianças em situação de trabalho escravo, infantil, agora entendo porque tem que ser provas e expiações. Exatamente, temos que ter essa plena confiança na justiça divina. O certo seria nós nem questionarmos isso pela plena confiança que nós temos. Se nós pensarmos nos espíritos amigos que já estão numa condição mais elevada, a capacidade deles de olhar uma determinada situação desde o início até o momento atual faz com que não haja essa revolta, essa rebeldia, essa dor de tentar entender aquilo que é inexplicável, porque eles têm essa visão. A gente pode, por exemplo, ter essa experiência nas leituras dos livros de André Luiz, onde geralmente nós temos ali uma história que mostra uma trajetória de um espírito ou de um grupo de espíritos que vão vivendo no passado até aquele momento em que as coisas estão acontecendo. Nós vemos que tudo teve uma causa. Então aquele questionamento que nós colocamos, né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Onde estava Deus quando tal coisa aconteceu? Por quê? Onde? Aí significa que nós questionamos Deus por algo que nós não compreendemos. Mas aí vem de novo a confiança. Se nós temos a plena convicção de que tudo acontece da forma como deve ser, se tudo segue a perfeição da vontade divina, da vontade de Deus, então nós não precisamos ter dúvidas. A nossa concentração vai ser lidar com a dor, porque ela virá, seja uma dor que nos afeta diretamente, seja a dor que afeta aqueles que estão próximos a nós, ou mesmo a dor que afeta o mundo. Mas a gente sabe que nada do que acontece ali está fora de ordem. Na verdade, tudo está sendo trabalhado para ser recolocado em ordem. Isso que é importante.
A Mariana colocou, e o pior disso tudo é que sabemos dessa verdade, e agora que temos ciência da própria responsabilidade, aí já fica dificílimo errar novamente, né? A gente erra, mas o detalhe é que a gente erra, mas o arrependimento ele vem em seguida. Então significa que a nossa consciência está atenta, porque nós temos esclarecimento, nós temos entendimento sobre muitas coisas, mas nós somos espíritos ainda muito frágeis, e espíritos que trazem vícios ainda muito enraizados em nós. Então vem aquela fraqueza, indisciplina, imaturidade, né? Então uma situação vem provocativa, a gente age impulsivamente e depois vem aquele arrependimento, não devia ter feito isso. Já é um passo significativo. Porque no passado nós fazíamos e ainda brigávamos para justificar a nossa posição. A gente tentava encontrar desculpa para justificar aquilo que claramente é injustificável. Hoje não. Hoje nós tomamos uma decisão, mesmo uma decisão equivocada, por exemplo, e em seguida vem um arrependimento, né? Não devia ter feito isso. Da próxima vez eu vou tentar de novo. Aí a gente erra de novo. O arrependimento vai chamando mais a nossa atenção. Chega uma hora que fala assim, eu não aguento mais errar. Então quanto mais esclarecidos nós estamos, mais fortes nós ficamos diante dessas tendências, porque o esclarecimento que vai chegando para nós não denota que nós estamos mais perfeitos, mas é que nós temos mais condições de brigar com as nossas imperfeições. Porque na verdade nós não temos que olhar lá para frente para ver o quão perfeito nós estaremos. Se nós olharmos para trás e resolvermos as coisas, a perfeição virá como uma consequência natural. Muitas vezes nós queremos pensar na felicidade sem olhar para trás. Usando novamente o exemplo da fatura, nós queremos ter uma vida tranquila, mas nós não queremos abrir a gaveta para olhar as faturas que estão pendentes. Então é assim, não importa como vai ser minha vida no futuro. O que importa é eu resolver aquelas questões que estão pendentes. Quando eu menos esperar, eu vou falar assim, nossa, minha vida está tão tranquila, eu não sei porquê. Sabe sim, é porque você resolveu as questões que estavam pendentes. Então vale muito mais a gente se concentrar no agora, e para nós espíritas, nós temos ali um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que nós estudamos muito sobre o mundo espiritual e nós já queremos viver antecipadamente, essa felicidade do espírito. Só que nós nos esquecemos que para atingir essa felicidade, nós temos que resolver essas questões anteriores. Então nós lemos muito sobre os espíritos felizes, nós lemos aqueles casos que vão se resolvendo, e a gente fala assim, nossa, como eu quero viver isso. Tá, então trabalha. Então a gente quer colocar, né, a cabeça nas nuvens e o pé no chão, né, como diz a música, né? Então nós podemos até olhar para o objetivo, mas sem tirar os pés do chão. Porque é agora o momento mais perfeito e o momento ideal da nossa existência. É o que nós estamos fazendo agora, relacionado com as questões pendentes e trabalhando para a construção do futuro. O Elcio colocou, né, efeito repetitivo, né, nos leva ao esclarecimento. Se não vai pela educação, vai pelo condicionamento, né? Então a gente vai aprendendo através do adestramento, na verdade. A Dídima colocou, né, ainda estamos um pouco no ensaio e erros, né? E vamos assim até fixarmos o ensaio de acertar, né? Essa é a perfeição. Marião colocou, né, enquanto não sentir a dor, vamos continuar batendo, né? É o esclarecimento de Joana para nós. Muito bem, essa questão que nós estamos conversando, a 984, se as vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais, então nós vemos que tem as situações dolorosas como consequência das escolhas que nós fazemos agora, e tem as situações que nós vivemos que são consequências do nosso passado. Se do passado nós não temos mais controle, ele já foi realizado, mas do presente nós temos. Então é trabalhar para fazer o mais certo possível a partir de agora e ter força para lidar com essas questões anteriores. Assim a nossa vida vai se construindo de um modo diferente. Não tenhamos dúvida de que na próxima encarnação, se nós mantivermos, né,
esse ritmo de trabalho, essa linha de raciocínio, esse ponto de equilíbrio, não tenhamos dúvida de que a nossa existência será melhor. É essa confiança que nós temos nas leis de Deus. Não é mais uma questão de fé, é uma questão de convicção. Porque a fé, ela muda. Basta a gente lembrar, quem aqui já viveu em outras religiões? Nós vivíamos aquelas crenças, nós tínhamos aquela fé. Agora não, agora nós começamos a ter convicção, certeza, e essa certeza não importa mais por qual caminho eu vá. Eu tenho certeza de que as coisas funcionam dessa forma. Sinceramente, dá uma certa angústia quando acontece um problema muito grave com a filha, né? Aí vem um fato que nos atinge e ficamos desarvorados, né? Vencer a angústia é que é difícil, né? Se nós pensarmos mais uma vez, Mariana, que Deus faz tudo da forma que tem que ser feita e que o objetivo é sempre maior, olhar um filho, por exemplo, numa mesa de cirurgia é uma situação angustiante para qualquer pai. Mas se nós sabermos que estar naquela mesa de cirurgia é o melhor que ele precisa nesse momento, pensando naquilo que é o ideal, para que ele fique saudável, não há dúvida de que não tenha nenhum pai que vá contrária a essa orientação. O médico diz, precisamos operar seu filho. Eu vou dizer, não, eu não quero que opere, eu quero que meu filho continue sofrendo. Qual pai faz isso? Qual pai que dá, em vez de dar o pão, dá a serpente para o filho ou dá a pedra? É a mesma coisa. Se nós pensarmos em Deus como esse Pai universal, que sempre visa o nosso melhor, a gente começa então a ter essa visão diferenciada. Como corrigir os erros de encarnações passadas e nessa em que estamos, não lembrarmos os erros do passado, né? Teve essa questão que nós tivemos no nosso estudo anterior, que é exatamente aqui no final dessa questão que nós estamos vendo, Chaconete, que os Espíritos colocam, né? É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos se vê frequentemente atingido pelo seu passado. E Kardec traz uma referência da questão 393, que nós lemos também lá no nosso estudo anterior, que é o esquecimento do passado, retorno à vida corpórea. Só vou ler a questão para vocês, que a resposta nós já analisamos, né? A questão diz assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que a atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Exatamente o que você perguntou. A resposta dos Espíritos: a cada existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Ou seja, né, é aquele exemplo, né, pobre, mas é um exemplo concreto que eu trago para vocês sempre, né, que toda vez que você vai numa delegacia e você vê alguém preso e pergunta para ele: você está arrependido? Qual a resposta dele? Sim, eu estou arrependido. E por que ele está arrependido? Porque ele foi preso. E se não fosse preso? Se não fosse preso, ele não estaria arrependido. Você vai ali numa pessoa dirigindo um carro embriagado, aí acontece um acidente, você pergunta para o motorista: você está arrependido de ter dirigido bêbado? Ele vai dizer: estou muito arrependido. Pois é, o espírito ele só tem mérito quando ele dirige de uma forma equilibrada, sabendo que é perigoso ele dirigir daquele jeito. É ali que está o mérito. Então, as experiências que nós vamos vivendo no nosso passado e trazemos aqui para o nosso presente, não a lembrança, mas a intuição daquilo que fica registrado na nossa consciência, e vivermos com essa intuição como referência para o nosso caminho, aí sim é o verdadeiro aprendizado. Não adianta você perguntar para alguém que acaba de errar se ele está arrependido. Ele sempre vai estar arrependido. E ele vai dizer: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Não faria diferente, ele faria igual. E aproveitando isso, o irmão do bem,
amigo sempre presente, amigo querido nosso, traz para nós essa mensagem. Irmãos queridos, estar na Terra é uma oportunidade que Deus vos proporciona para o vosso progresso moral. Então, como as escolhas cabem a todos pelo livre-arbítrio que vos foi dado, cabe a cada um de vós as escolhas. Conhecimento pela dor ou pelo amor. Exatamente, então, é aquilo que nós comentamos, né? Você pode aprender com a dor, aprender com o arrastamento que eu trouxe para vocês, que eu comentei com vocês, né? A vida conduz àquele que o aceita. E a condução significa pegar na sua mão e te levar pelo caminho bom. Ou arrasta aquele que o nega. Aí a vida vai te agarrar e vai te arrastar pelo caminho. Pelo amor ou pela dor. Nós sabemos o objetivo, conhecemos os mecanismos, conhecemos as regras, agora é o livre-arbítrio. Nós tomamos a decisão de como vamos chegar nesse objetivo. Que nós chegaremos, não tenhamos dúvida disso. A pergunta é como. Por isso, então, a gente viu aqui que o esquecimento do passado é parte desse mecanismo de aprendizado para todos nós. Se nós nos lembrássemos, porque não é apenas um teste de caráter, dizer para nós assim, você agir porque você está arrependido daquilo que você sabe que fez errado, é uma coisa. Você agir porque você sabe que é certo, é outra. Mas tem um elemento ainda. E eu já coloquei isso para vocês se lembram disso, né? Perguntei para o Espírito, não seria mais fácil se nós nos lembrássemos do passado? E ele colocou, se você quer esquecer os erros que você praticou nessa existência, imagina se você se lembrasse dos erros anteriores. Seria uma avalanche de sofrimento, nós ficaríamos paralisados, ficaríamos ali traumatizados e não faríamos absolutamente nada, apenas remoendo o erro e não se perdoando, se culpando intensamente. E acreditemos nisso. A culpa talvez seja para nós a maior punição que nós nos infringimos. Vamos em frente, meus amigos. Próxima questão. Obrigado pela participação, amigo do bem. Próxima questão. Na verdade, nós vamos ler Miramês, né? Vamos lá, 984. As vicissitudes da vida. Devemos comensurar nossas disposições sobre as leis de Deus, que não obedecem a uma linha reta, da maneira que os homens possam deduzir. Poderemos analisá-las em vários ângulos que a sabedoria nos mostra. Então esse primeiro parágrafo já é impactante para nós, né? Ou seja, ele quer dizer, com aquelas palavras populares, né? Deus escreve certo com linhas tortas. Só que, na verdade, essas linhas tortas nós interpretamos como sendo as situações, as vicissitudes da vida. Tem até uma mensagem muito bonita que circula pela internet, que diz que quando você olha um quadro bordado e você olha esse quadro do avesso, você não entende nada do que tem ali, você só vê amarras, fios cruzados, mas quando você olha do outro lado, você vê a mais bela paisagem. Então, muitas vezes, enquanto nós olhamos o avesso, vendo ali linhas atravessadas e amarras, e nós e tudo mais, nós não temos uma noção do entendimento. E a fé é exatamente isso, nós olharmos para essas linhas todas e continuarmos trabalhando com elas, certos de que o outro lado do quadro, a paisagem está sendo construída. E em termos de fé, aprendemos recentemente, né, conheci recentemente uma passagem belíssima que fala sobre isso, né? O que é a fé? A fé é quando nós primeiro colocamos o pé e depois Deus põe o chão. Então, quando eu ouvi essa frase, eu entendi assim algo muito claro, né? Porque é nós caminharmos pela vida independente do chão que vai aparecer embaixo dos nossos pés, porque nós temos certeza que esse chão vai ser colocado por Deus. Então os nossos passos seguem exatamente esse sentido. Então, nós não temos como fazer essa mensuração. Não temos como entender
de que os mecanismos que Deus nos coloca, nós não temos como entender. Mas a partir do momento em que nós nos elevarmos e começarmos a ver o contexto de um modo geral, aí sim nós veremos começo, meio e fim. Nós só estamos vendo um pedaço do meio. Nós não vimos o começo e muitas vezes não temos certeza do fim. Mas quando nós nos elevarmos e solidificarmos cada vez mais esses ensinamentos, começo e meio e fim vai aparecer para nós de um modo muito claro. Nós veremos, como foi colocado em cima pela Chaconete, veremos ali um morador de rua. Nós entendemos começo, meio e fim. Podemos não saber dos fatos, mas nós sabemos da essência, que é o mais importante. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei a qualidade das ações que ele teve. Eu não sei qual vai ser o futuro dele ou quando isso vai acontecer, mas eu sei qual vai ser o objetivo maior. Que através daquela experiência ele vai despertar, ele vai passar ali por situações difíceis, ele vai depois tomar consciência do contexto que ele criou e depois ele vai então se transformar. Então podemos não ter um entendimento claro, mas podemos entender a essência de tudo. E continua para nós. Os sofrimentos humanos nem sempre foram escolhidos pelos espíritos no momento do retorno à carne. Então nem sempre nós fizemos ali a nossa programação. Em muitos casos foram impostos por Deus, quer dizer, por processos espirituais de despertamento dos dons, com que o Senhor mesmo dotou o ser humano para a felicidade da própria criatura. Em muitos casos são provas e expiações. No entanto, não se pode generalizar esse assunto na pauta da vida humana e espiritual. É de bom senso que busquemos mais além para uma compreensão mais elevada da alma e sobre a alma. Nem todos os sofrimentos estão ligados a faltas, como no caso dos animais, que muitas vezes sofrem nascendo por vezes aleijados ou enfrentando sofrimento de toda a ordem. Assim as plantas e outros seres que sofrem em comparação aos homens, muito mais por não terem leis apropriadas para defendê-los. Eis porque falamos que nem sempre os sofrimentos são resgates do passado, e sim também meios que Deus criou para despertamento da alma, a ingressar nos valores imortais da vida. É nesse sentido que encontramos dentro de nós, do homem mais primitivo do que espiritual, do espírito ainda necessitado de se elevar, as tendências para o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a violência, as injúrias, etc. Esses são os nossos inimigos que nos assediam constantemente, e é nessa luta que alcançaremos a verdadeira paz de coração e estabilidade de consciência. Lembremo-nos da advertência do Mestre, lá em Mateus capítulo 10, versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É a casa interna é a casa interna de cada um. Quando combatemos os inimigos externos, surgem esses que são muito mais difíceis de serem vencidos, por já dominarem o campo de ação. Essas são as vicissitudes da vida, mas que a alma deve enfrentar com coragem, usando as armas que Jesus ensinou e lutar com o amor, o perdão, o trabalho honesto e a persistência no bem até o fim, vencendo a si mesmo, porque dessa maneira venceremos o mundo e glorificamos ao Senhor dentro de nós, visto ser Ele o comando central de nossos destinos de vida. Se temos um passado para ser limpo, armemo-nos de coragem, de modo que possamos vencer todos os infortúnios, abrindo o coração para a luz de Deus pelas mãos do Cristo. O passado passou, e os nossos olhos devem estar fitando o porvir, com coragem e decisão. A doutrina dos Espíritos é uma filosofia de vida, de modo a nos ajudar a viver melhor. Estuda-a com atenção, que serás agraciado pelos conhecimentos envolvidos na verdade, na têmpera do amor mais puro. É Jesus, que nunca esquece seu rebanho,
de volta. Então, belíssima mensagem de Miramês para nós, esclarecendo sobre essa questão. Som já colocou, né? Será que podemos nos comparar a um bolo que está sendo preparado por Deus? Por que será que temos um longo caminho a percorrer e não fomos criados perfeitos? Primeiro, sim, nós poderíamos colocar como sendo ali esse bolo sendo preparado carinhosamente, esse bolo perfeito criado por Deus. E por que nós não temos esse caminho? Nós não sabemos. Poderíamos aqui trazer citações, especulações e perguntar assim, né? Mas por que Deus não cria todo mundo perfeito? Por que nós temos que trabalhar tanto para chegar na perfeição? Não sabemos. Simplesmente assim. Poderíamos colocar poesias, filosofias, teologias. Não sabemos. Não sabemos, mami. Não sabemos. Seria mais fácil se todos nós fôssemos criados já prontos? Por que nós tivemos que trabalhar tanto para a nossa evolução? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós temos à nossa disposição os melhores mecanismos e instrumentos para alcançar esse objetivo. O Elcio colocou para nós aqui, né, na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Depois, Kardec insiste, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor disposição, né, talvez, né? Então essa seria aqui a resposta clara para nós do que é exatamente os caminhos que nós temos que percorrer. Próxima questão, vamos avançar aqui rapidamente. Não é problema não, Dudu, é uma coisa que apareceu agora. Bobeirinha. Agrião eu adoro na salada. Vamos lá. Só o tempo seco que está judiando aqui da garganta. Vamos lá. 985. Aqui nós já mudamos um pouquinho o ponto de... Obrigado pela receita. Na questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? Então a gente pensa, o espírito que reencarna no mundo melhor, é para ele uma recompensa? A resposta é a consequência de sua purificação. Porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenha esgotado de toda a matéria e lavado todas as manchas para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então aqui, né, nesse ponto, quando nós falamos sobre reencarnar no mundo melhor, nós temos que entender que o mecanismo divino ele não dá privilégios. É uma expressão bastante utilizada recentemente, uma expressão cunhada, inclusive, recentemente, chamada meritocracia. Essa meritocracia significa que ninguém recebe mais ou recebe menos do que merece. Nesse caso, o que nós estamos vendo? Para que um espírito reencarne no mundo melhor, ele vai ter que trabalhar-se e estar harmonizado com esse mundo. É como se não é ele ser levado para outro mundo melhor.
ele foi atraído para esse mundo melhor. Assim como nós temos espíritos atraídos para mundos inferiores, como é o caso, por exemplo, nosso planeta passa por essa mudança, significa que essa mudança para mundo de regeneração, a vibração do planeta vai se transformar. E esses espíritos inferiores são então atraídos, são expelidos desse mundo e atraídos para esses mundos inferiores. Tudo no mundo funciona através da sintonia. Tudo no mundo funciona através da lei de afinidade. Então o espírito que vai para o mundo menos grosseiro, ele vai simplesmente pela afinidade com esse mundo. Kardec traz um comentário. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Vocês se lembram, né? Nós estudamos sobre lei de justiça, amor e caridade. E depois coloca: não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Exatamente, é uma questão automática. Então, não é assim, você vai passar por uma avaliação pelo comitê de promoção ou pelo comitê de rebaixamento. As leis naturais, naturalmente, criam circunstâncias para fazer com que o espírito se eleve ou se rebaixe, ou fique mesmo estacionário. É simples assim, somos nós que criamos as circunstâncias. Kardec traz duas referências para nós, questão 172 e 182. Vamos a elas. Ele colocou aqui no item número 3 do capítulo, aqui no livro 2º, Mundo dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item número 3, Encarnação nos diferentes mundos. 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as primeiras, nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. E depois aqui embaixo, na 182, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? A resposta: nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas os perturbariam. Kardec traz um comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidades de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo espírito. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivos, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral.
E isso é perfeitamente irracional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. E rapidamente vamos aqui para Miramês de novo, para a gente poder finalizar essa questão. Que aí os próprios comentários já vêm aqui através desses esclarecimentos. O artigo é Mundos Superiores. Então vamos fazer uma viagem, pegar carona na cauda do cometa aqui para fazer uma viagem para os mundos superiores. Vamos lá. A alma, com a sua elevação espiritual, pode ganhar como prêmio pelos seus ingerentes esforços rumo à perfeição, reencarnando em mundos superiores, onde somente existe o amor, onde todo o mal já foi banido e as almas ali estagiadas têm como lembranças na mente o passado do seu começo nas lutas nas engrenagens da terra, revestidas de um corpo de carne. São mundos venturosos, no entanto. Espíritos de alta estirpe espiritual podem renascer na terra para ajudar aos que nela estão, com grandes provas e expiações, sem se afetarem com essas inferioridades. Eles estão na qualidade de luzes que brilham nas trevas dos que padecem a ignorância. São muitos e muitos os que negligenciam dos ensinamentos de Jesus e sofrem as consequências do seu esquecimento. Aí vem a dor para acordá-los, fazendo lembrar da luz que deverão acender dentro de si para despertar as condições espirituais no coração. Quando, porém, essa luz começa a acender, vem de encontro ao estudante da verdade os encarnecedores, os inimigos da luz, que aparecerão com todos os tipos de perseguições para desviá-lo da verdade. O Evangelho nos mostra que vamos passar nas lutas de aprimoramento espiritual. Uma passagem aqui agora de Marcos, capítulo 15, versículo 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoraram. É esse o exemplo que o Divino Mestre deixou para nós outros que desejamos segui-lo. Os escarnecedores estão sempre nos caminhos do homem que deseja e se esforça para encontrar o Cristo no coração. Os espíritos que persistem até o fim no dizer do Evangelho e que tenham essa persistência no amor e na verdade, ascenderão para mundos superiores que sofrem de sorte a encontrarem o ambiente da paz que já trazem interiormente. Olha só a lei da sintonia que eu comentei com vocês, né? Um mundo de paz que ele já traz interiormente. Todavia, essa tranquilidade imperturbável de consciência tem um preço que o mundo sabe cobrar. O nosso futuro não é outro, se não encontrarmos a felicidade que faz raízes na eternidade de Deus. Depois de felizes as almas puras, elas terão o prazer de trabalhar para ajudar o despertar daqueles que ignoram esses mundos felizes. Ou seja, né, aqueles inferiores que não percebem ainda a existência desses mundos superiores, serão ajudados exatamente pelos habitantes desses mundos. E isso também já vai contra até mesmo aquela ideia teológica e dogmática, na verdade, que fala sobre uma vida feliz, contemplativa e improdutiva. Pelo contrário, quanto mais evoluído é o espírito, maior é a necessidade que ele tem de auxiliar os irmãos inferiores. E ele continua. Os caminhos de todos não seguem outro roteiro, por isso que Jesus, cheio de esperança, espera que renovemos a nós mesmos usando os nossos poderes na conquista que os outros já atingiram e que agora são felizes por terem conhecido a verdade. Existem mundos que, por assim dizer, escapam à matéria. Ela se transforma em essência divina e a vida depurada das almas passa a ser no seio de Deus, conscientes ou superconscientes da luz do Criador.
Olha só essas duas expressões, né? Você pode estar consciente ou superconsciente, ainda tem esses níveis de consciência. As deduções humanas não conseguem analisar nem a literatura da Terra expressar essa felicidade. Nos mundos superiores, os espíritos esqueceram as paixões. Lá não existe ciúme, nem ódio. Tudo é de todos, de modo que a felicidade é gozo de todas as criaturas. Mas eles se lembram dos sofredores dos mundos inferiores e de vez em quando chegam a eles, doando paz e estímulo para a vida nas dimensões que possam assimilar. São doadores de vida. São espíritos que já passaram por todos os testes de comprovação, alcançando a luz por justiça, né? Eles têm livre penetração em outros mundos mais além, e deles recolhem experiências que lhes dão mais conforto ao coração. Anima-nos a certeza de que todos temos esse destino dentro da casa de Deus. Então aqui a colocação para nós de Miramês sobre esse ponto. A Sonja colocou para nós aqui para poder ilustrar. Antes o Flávio colocou lá no alto, né? Vamos avaliando e imaginando onde estamos na tabela. Subir, descer ou manter, né? Pois é, a gente não só tem que se posicionar, como também escolher de que modo que a gente vai se movimentar nisso tudo, né? O Braço colocou, né? Somos todos um, queiramos ou não. O egoísmo faz com que nós nos separemos, né, Braço? Mas é inevitável essa aproximação. A Sonja colocou para nós, né? Me recordo de um programa chamado Andar com Fé, que contava, né, sobre a vida de pessoas que tiveram transformações morais bastante significativas. Teve um caso, né, sobre uma senhora que já no ventre sofreu uma tentativa de aborto por parte de sua mãe. Depois, ainda muito nova, sua mãe, que era dependente química, tentou mais uma vez matá-la. Nesse período, ela dormia em um vagão de trem abandonado na periferia de São Paulo. Essa menina dormiu no banco de uma igreja e encontrou um santinho. Entrou para a Igreja Católica através de uma escola e hoje é diretora de uma instituição que trabalha com crianças de rua. Então, a gente lembra que muitas vezes o espírito, para que ele possa despertar para a sua missão, porque nós lembramos sempre que a nossa programação reencarnatória coloca para nós ali pontos-chave, né? Como eu já comentei com vocês, é como se fosse uma longa linha linha férrea, né? Uma linha de trem, em que nós temos ali toda a trajetória para percorrer, e cada estação que esse trem para são aquelas experiências capitais que são programadas no nosso currículo, né? Então, muitas vezes, para que a gente possa atingir uma determinada estação, despertar a consciência para uma determinada missão com a qual nós nos comprometemos, há a necessidade de nós vivenciarmos experiências que façam com que nós olhemos para aquela direção. Porque a vida, para nós aqui, ela é um grande shopping center. Tem muitas vitrines, tem muitas tentações. Então nós nos distraímos com muita facilidade. Quando nós estamos no plano espiritual, naquele gabinete com todos os amigos que estão ali nos orientando, nos observando, traçando o nosso futuro, com a nossa participação, nós estamos completamente motivados, né? Não, eu vou fazer isso mesmo, esse é o caminho que eu quero seguir, eu tenho certeza que vai dar certo, e de repente vem a hora de fazer a viagem solo, que é essa nossa viagem individual. Solo no sentido do nosso entendimento, porque nós nunca estamos sozinhos, né? E aí então nós entramos nesse shopping center. Do outro lado, nós entramos de um lado e a saída está do outro lado. O nosso trabalho é percorrer todos os corredores sem distração e chegarmos do outro lado. Para evitar essas distrações, muitos espíritos passam por experiências que despertam a consciência. E até mesmo para que ele possa até compreender o efeito real da sua missão. Nesse caso, por exemplo, nós tivemos, claro que tudo isso é uma especulação que a gente apresenta, né? Não é esse caso especificamente. Mas nós podemos dizer que para que essa jovem despertasse a consciência e começasse a fazer esse trabalho missionário de resgate de crianças de rua, ela tinha que viver essa experiência. Por exemplo,
Muitas vezes nós temos ali espíritos que reencarnam em meios que são bastante grosseiros e agressivos, para que ele possa, querendo sair daquele local, perceber a sua grande missão. Então nós temos situações diversas que são colocadas, muitas vezes até por escolhas nossas, para que nós despertemos a nossa atenção, entendamos realmente o valor daquilo tudo para que o trabalho seja bem feito. Porque muitas vezes é difícil para nós fazermos um trabalho missionário apenas baseado na teoria. Te entregam ali uma apostila dizendo: você vai trabalhar com pessoas drogadas. E você pensa, tá bom, eu vou fazer isso tudo. Mas aí você reencarna no meio onde, não que você vá se drogar, mas que você conviva com pessoas que passam por todos esses transtornos, que você veja as famílias sofrendo de um modo próximo. E isso vai fazer com que não somente a nossa consciência desperte, mas também que o nosso coração se sensibilize. Então são muitas as situações que nós vamos vivendo, que somente estando nela é que nós vamos ter realmente o real entendimento daquela experiência. Então são situações variadas, né? Cada espírito tem a sua necessidade, cada espírito faz ali a sua própria programação. Nós tivemos a nossa, muitas vezes até talvez nem com uma missão tão nobre como o caso dessa jovem, né, que se torna diretora de uma instituição para acolher crianças carentes. Olha só que trabalho belíssimo esse. Mas muitas vezes a nossa missão é uma missão pessoal, é uma missão familiar, é uma missão social. Cada um tem ali a sua necessidade e a sua competência. Então, estudarmos, né, como eu falei para vocês num dos últimos encontros que nós tivemos, se nós pudéssemos estudar somente sobre programação reencarnatória e tivéssemos ali, né, o esclarecimento vindo do mundo espiritual para que nos acompanhassem todo esse estudo, nós veremos ali elementos, ingredientes, propostas que nós sequer imaginamos. Inclusive muitas dessas propostas e experiências que fazem parte da nossa própria história, mas que nós achamos que é sorte ou azar, que é uma punição, um castigo, e nós não percebemos o preparo de tudo isso para algo maior no futuro. Por isso que nós somos imediatistas, né? Pois é, Sonja, muitas vezes assim, e se ela não tivesse passado por isso, será que ela viveria da mesma forma? Será que ela reconheceria a importância desse tipo de trabalho? Não sabemos, né? Mas cada espírito tem ali. Como eu falei para vocês, tudo tem um porquê. Nada nesse mecanismo divino, nenhum parafuso é inútil. Tampouco não há um parafuso frouxo. Tudo faz com que essa máquina funcione perfeitamente. Se nós olharmos aquela máquina e analisarmos apenas o barulho que ela faz, nós nos esqueceremos do objetivo dela. Então tudo tem um sentido, como todos os órgãos do nosso corpo. Tudo isso funciona assim. Então, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje, então, aqui o nosso trabalho. Deixa eu ver rapidamente que chegou uma mensagem para nós, né? Na verdade duas, né? A receita chegou para nós lá em cima, agora que eu entendi. O Dudu colocou, né? A teimosia às vezes cria processos intermináveis de maus momentos na irritabilidade mental induzida, trazendo essas irritações e prejuízos crônicos aonde nem se percebe ver no seu organismo físico. Portanto, é bobinho, a irritabilidade continuará a te irritar, como mostra nesse momento que escrevo. Livre-arbítrio? Não. Teimosia? Sim. Cuide-se seus rins, né? Cuide de sua voz. Estamos olhando por ti. Obrigado pelo acompanhamento sempre carinhoso aqui para todos nós, né? Ficaremos atentos, com toda certeza, né? Muitas vezes, então é isso, pessoal, né? Vamos aqui concluindo o nosso trabalho, sempre contando com essa companhia carinhosa aqui nos ajudando nos trabalhos internos e externos, né? Trabalhos doutrinários e extra-doutrinários também aqui no nosso percurso. E a gente vai seguindo aqui o nosso caminho, né? Então é isso, meus amigos, né? A gente vai. Obrigado mais uma vez pela carinhosa participação aqui conosco.
a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Estudamos aqui então as questões do Livro dos Espíritos 984, 985, com essas reflexões também trazidas por Miramês, também aqui pelos nossos amigos espirituais. E vamos então fechando aqui o nosso trabalho de hoje, deixando, né, aquele gosto de quero mais, né, para os próximos encontros, quando nós falaremos aqui também sobre progressão dos espíritos em outros mundos, né, continuando essa mesma linha de raciocínio. E aqui embaixo aqui também mostra, né, na questão, até na última questão, a gente vai encerrar provavelmente no próximo encontro, fala que essa questão 989 ela é bastante pertinente, né? Só para dar um spoiler aqui para vocês, há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes em virtude do seu caráter todos que as rodeiam. Qual é para elas a consequência disso? Então nós veremos no nosso próximo encontro não apenas a resposta, né, mas traremos também algumas reflexões importantes sobre isso, porque é assim que nós vemos o nosso mundo na nossa vida de relações, né? Muitas vezes nós agimos